Shalom Adonai, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Aqui vos fala a pastora Elinda Ferreira e o assunto de hoje é as coisas temporais e as coisas eternas. Nós vamos ler no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18 e do capítulo 5, do verso 1 a 10, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que estando vestidos, não formos achados nus, porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Quando pensamos nas coisas eternas, entendemos que Deus é o único eterno, aquele que criou todas as coisas, mas que não foi criado. Ele é. Quando ele se apresentou a Moisés, e Moisés tinha que apresentar Deus ao povo, e ele disse: se perguntarem quem és tu, ele diz que eu sou o que sou. Ou seja, Deus é. Este é o sentido de infinito, infinitude, eternidade. A força que move todas as coisas e que, quando retira sua mão, logo tudo perece. Mas o que significa temporal? Temporal é um adjetivo utilizado na língua portuguesa no sentido de ser transitório ou algo que passa com o tempo, do latim temporalis, referente a tempo, durável, durabilidade, que não é considerado imortal. Tudo que não é temporal é eterno. Contudo, qual é o sentido preciso da palavra eterno? A resposta é: o que não tem começo nem fim. Então, o que o texto que lemos quis dizer quando no verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo, na epístola de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, ele afirma: Deus é o Rei dos séculos, imortal e invisível. Paulo entendeu perfeitamente a natureza de Deus a ponto de compreender que todas as coisas visíveis são temporais, porém Deus, que é invisível, é atemporal. Ou seja, tudo que vem de Deus, as coisas de Deus, ou seja, tudo que é inerente na divindade do Senhor, são eternas. A vida de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é eterna. Salmo 103, 17. A bondade de Deus é eterna. Cristo também. Assim também as características de Deus são eternas, a exemplo, a sua sabedoria. Deus não tem pai ou mãe, ninguém o criou, gerou. Ele é o único ser que não foi criado. Deus sempre existiu e existirá para sempre. Não existe um Gênesis para Deus, um começo, um princípio. Deus existe fora do nosso tempo, o nosso tempo cronológico, chamado tempo cronos, relógio. Deus existe dentro do tempo dele, o tempo kairos, onde não há passado ou futuro. Tudo é hoje, presente. Quando ele olha para nós no tempo kairos, vê toda a nossa vida do início ao fim. Por isso ele nos amou antes mesmo que nós o conhecêssemos ou existíssemos.
1 Coríntios 6,17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Por isso que quando estamos em Cristo, já estamos participando da eternidade, partilhando a vida eterna. Agora, todas as coisas foram criadas em algum momento. O universo, as galáxias, os planetas, a terra, o tempo, os mares, os céus, as vegetações, os animais e o próprio homem, a humanidade. Tudo que foi criado é temporal. Por isso foi criado por Deus em algum momento da história. Logo, só Deus pode ser chamado de eterno na totalidade da plenitude da palavra. No entanto, por sermos criados à sua imagem e semelhança, segundo está escrito em Gênesis 1:26, nós carregamos dentro de nós o desejo, a saudade da eternidade. Nos sentimos estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque o homem que verdadeiramente nós somos é o homem espiritual. Então a saudade do céu é uma constante. Quando Paulo, em 2 Coríntios 4:16 e 7, fala sobre não desfalecer, mesmo que o nosso homem exterior esteja se consumindo, apesar das tribulações, das dores, das perdas, das injustiças que passaremos ou que estejamos passando neste exato momento, no entanto, nós devemos tirar os nossos olhos dos nossos problemas, sofrimentos e dores e colocarmos os nossos olhos nos céus, no invisível, em Deus. São as coisas eternas que devem ser o nosso foco, porque quando focamos na eternidade como objetivo da nossa vida, tudo que passamos neste plano terrestre, sejam tribulações, sofrimento, perdas, dores, injustiças, tornam-se leve e momentânea e produz para nós um eterno peso de glória. Jesus, em Mateus 5,12, afirma no seu sermão sobre as bem-aventuranças: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus quer nos ensinar algo, a olharmos só para Ele, sabendo que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O inimigo das nossas vidas, ele quer que olhemos para as tribulações, para as impossibilidades que nos cercam, para os problemas, mas Deus nos convida a olharmos para a eternidade, a termos esperança, a exercitarmos a nossa fé, porque seja o que for que qualquer um de nós esteja enfrentando, ei, seu problema não é eterno. O meu problema não é eterno. Tudo tem um tempo determinado e há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, diz Eclesiastes. Tudo tem começo e fim, mas a vida com Deus não, ela é eterna. João 6,47 afirma: aquele que crê tem a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8 afirma: não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que nós possamos entender que as coisas temporais, elas são passageiras. Não importa se elas são boas ou se são coisas ruins, se são tribulações ou benefícios, mas as coisas eternas, elas são verdadeiramente eternas. São invisíveis, no entanto, eternas. Que nós possamos, a exemplo de Paulo, focar os nossos olhos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós temos uma promessa de que o Senhor Jesus nos deu no capítulo 15, no capítulo 14, verso 1 de João, quando ele diz que está preparando uma morada para nós nos céus. E no verso 15, no capítulo 15, quando ele diz que se nós permanecermos nele, nós temos a vida eterna. Que você possa sempre lembrar disso. Não foque nos problemas, os problemas são pequenos e Deus é grande, Deus é infinito. O inimigo quer que nós olhemos para o problema e achemos que ele é grande demais. Não. Nossos problemas não são grandes. Grandes é o Deus que nós servimos. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia
Um beijo e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.